Mas por que que não é impossível? Por que que a gente também acredita que é possível? A gente fez um levantamento aqui, puxando jogos de Libertadores, claro que com outros times, com outras formações, outras características, mas que são jogos onde o São Paulo conseguiu vencer por 2 ou mais gols em mata-matas de Libertadores, né? E aqui a gente vê equipes fracas, equipes fortíssimas e equipes que tinham talvez aí um nível semelhante ao da LDU, né? A gente elencou aqui, Ivan, São Paulo e Palmeiras 2-0 em 2005, 4-0 no Tigres naquela mesma edição, a semifinal contra o River de 2005 também foi 2-0 no Morumbi, 4-0 na final, 3-0 no Chivas em 2006, em 2008 já um São Paulo mais enfraquecido, 2-0 no Nacional de Montevidéu, 2010 contra o Cruzeiro 2-0, Bolívar, a gente ficou 5 na edição de 2013, em 2016 4-0 no Toluca e no ano passado também contra o Nacional de Montevidéu 2-0. Fora que esse ano também esse mesmo time conseguiu em outras condições e características ganhar de um Mirassol por 3-1, fez 3 no Corinthians, né? Então, assim, eu entendo, como eu falei, todo o cenário, mas a LDU é muito mais forte que o Corinthians, é muito mais fraca que o Corinthians. Como é que você vê esse cenário, Ivan? Porque tem gente achando que é extremamente impossível e já jogou a toalha. Eu não acho. Eu vou confessar para vocês que eu estava bem desanimada depois do jogo, acho que é um sentimento normal, né? Porque acho que não foi o que a gente esperava. Só que depois eu vim me animando, né? Realmente, por ouvir aqui todo mundo animado com a situação, analisando o jogo friamente, porque o São Paulo jogou bem. Eu acho que é isso que anima um pouco também, Ricardo, que dá uma expectativa, um certo ânimo, que foi muito pelo que o Renan falou, que ele falou assim, que o São Paulo, pelo que o São Paulo jogou, dá esperança pro próximo jogo. Foi também no mesmo contexto que o Crespo quis dizer na coletiva, e eu acho que é isso. Eu acho que o São Paulo conseguiu jogar muito bem, mas acabou falhando ali nos erros de marcação e na zaga. Teve alguns vacilos que foram cruciais. E realmente, eu fiz uma matéria ontem para arquibancada, que foram os jogos do São Paulo neste ano que a gente venceu por 2 gols de diferença ou mais, né? E teve apenas um que a gente venceu por 3 gols a mais. Acho que foi contra o Mirassol por 4-1 no Campeonato Paulista, se eu não estou enganada. E demais, por exemplo, contra o Corinthians 2-0 e tudo mais. Assim, o Corinthians, por exemplo, não é uma equipe forte, né? Tem passado por diversos problemas aí. Só que a gente tem que considerar, quando a gente joga contra o Corinthians, independente da qualidade deles, assim, é um clássico. E clássico é um negócio doido. Prova disso foi Flamengo e Vasco no final de semana, que foi 1-1. Então, tipo, tudo, clássico é diferente. Então, a pressão que a gente tem num clássico, a gente conseguiu vencer o Corinthians com autoridade nessas últimas ocasiões. Então, acho que assim, é possível para o São Paulo conseguir a virada assim, até porque o São Paulo é um time melhor que a LDU, com todo respeito à LDU, que conseguiu fazer um placar muito importante no jogo de ida, mas assim, o São Paulo é um time melhor, e até uma coisa que o Raí falou ontem também no Prêmio Bola de Ouro, que foi que a tradição do São Paulo pode fazer a diferença também, e pesa nesses momentos, e eu acredito que sim. É óbvio, a tradição não entra em campo, tem tudo isso, mas faz diferença. A gente sabe o peso que a camisa do São Paulo tem, enfim, então eu acho que o São Paulo com Libertadores tem muita liga, né? Tem muita liga. Então, acho que assim, temos a possibilidade, sim. Acho que a gente tem que acreditar até o minuto final, porque o futebol é um lance inexplicável e muita coisa pode acontecer. E acho que é totalmente possível. A gente já passou, acho que, por cenários mais complicados. Trazendo a memória 2023, por exemplo, que o São Paulo tinha uma dificuldade enorme na Copa do Brasil, enfrentando um Corinthians, jogando em Itaquera e sofrendo uma derrota, o tabu não tinha sido quebrado ainda, viemos pro Morumbi, aquela atmosfera, assim, que todo mundo que estava fala que foi assim, inexplicável, e o São Paulo conseguiu realmente o resultado ali que precisava, que era o mínimo que precisava para avançar no tempo regulamentar, conseguiu o resultado e poderia ter feito muito mais, porque jogou, assim, de uma maneira para amassar o Corinthians. Então, e assim, eu acho que nós temos que estar preparados para jogos difíceis. Eu acho que as oitavas já nos preparou para isso, porque a gente teve um jogo difícil contra o Atlético Nacional, os 2 jogos foram difíceis. Então, contra a LDU, por mais que seja um time assim, de qualidade inferior, assim, considerando o contexto geral, é um jogo difícil também. Lá foi pela altitude, foi pelos erros que a gente atravessou. Agora é olhar para o jogo de lá, ver quais foram os erros cometidos, e aqui esquece, não pode ter erro, a gente não tem mais margem para erro, e aqui tem que ir em busca do resultado.
Mas eu também acredito que é possível, sim, até pelo que o São Paulo, pela história do São Paulo, pela história do São Paulo na Libertadores e pelo nosso time, pelo que o nosso time conseguiu fazer esse ano. Tá difícil fazer gol no ataque? Vamos trazer qualquer jogador de qualquer posição para que possa ajudar o time ali. Então, acho que essas são as opções. Olhar para o cenário do jogo, olhar para o time da LDU. Eu acho que a LDU teve uma estratégia muito importante no jogo de ida. Eu acho que eles foram muito inteligentes no jogo lá. Que assim, a gente pensou, pô, o São Paulo tá dominando o começo. Isso é a minha visão, tá? O São Paulo tá dominando o jogo, tá conseguindo controlar muito bem a partida, e eles ali na deles. Aí, no primeiro vacilo do São Paulo, que eu acho que talvez deu uma... Pô, a gente tá dominando o jogo, vamos ficar na tranquilidade. Foi lá e eles fizeram o gol. Eu acho que a estratégia deles foi muito inteligente nisso, sabe? De deixar o São Paulo ter um certo domínio, daí o São Paulo dar uma certa... Não fica tão ligado assim, e eles aproveitaram isso para marcar. Então, eu acho que a gente precisa ser inteligente da mesma maneira e pensar tanto com a nossa cabeça, dentro da nossa bolha do que a gente tem de capacidade, mas também pensar com a cabeça do Thiago Nunes, porque ele é um treinador que eu acho que teve uma boa estratégia e agora é ser mais esperto que eles. Isso é não descuidar na defesa. É aquilo, a gente sabe que tem que atacar, tem que pressionar, mas não pode descuidar lá, porque os caras vão esperar uma brecha nossa, né? Eu até coloquei uma enquete aqui pra galera, 91% do chat neste momento acredita que vamos passar. Kaique, é claro que são times diferentes aqui, né, nessa lista, não dá para comparar jogadores, cenários e tal, mas assim, o São Paulo, ele tem histórico, sim, de vitórias importantes em Libertadores, de viradas importantes, e historicamente São Paulo sempre foi um time que perdeu fora e decidiu em casa. Na história da Libertadores sempre foi assim, do São Paulo. Teve momentos que o São Paulo teve derrotas um pouco mais contundentes fora, mas em casa conseguia virar. E esse time de hoje, o elenco de hoje, eu acho que ele é melhor do que do ano passado, só que o problema é que a gente tem muitas lesões, né? Mas realmente assim, não é, como eu falo aqui, não é papo de animador de galera, de auditório, nem nada. Mas eu vejo com confiança essa possibilidade do São Paulo passar. Agora, se não der certo, muita gente está encarando como acabou o ano. E o São Paulo tem um brasileiro, justamente para garantir a vaga para Libertadores para o ano que vem. E o São Paulo está ali, perto do G6, G5, G4. Então, como é que você vê essa situação, sabendo que o futebol, a galera do futebol é resultadista e vai pesar na do Crespo depois se o São Paulo não ganhar, mas vai ganhar? Ô Senna, eu penso que é o seguinte, é legal a gente trazer retrospecto, baseia a discussão, traz números interessantes, tem gente que é supersticiosa a ponto de pensar, pô, aconteceu em outras oportunidades, vou usar a camisa da sorte que vai dar certo dessa vez. Acho que tudo isso é válido no âmbito do torcedor, mas eu penso um pouco mais racionalmente, penso que é o seguinte, independente do retrospecto, da história na Libertadores, acho que cada elenco é um elenco, cada momento é um momento, cada adversário é um adversário, e eu me apego mais na expectativa de classificação e confiança de classificação para a quinta pela bola jogada do São Paulo, porque o São Paulo jogou bola, faltou aquele último detalhe, que foi, né, colocar a bola para o fundo da rede, não desperdiçar as chances. Chance teve, criar o São Paulo criou, e eu tenho certeza que vai criar de novo. É converter em gols, é manter a concentração lá em cima, é não perder as oportunidades, aproveitar a oportunidade quando ela aparecer, que vai aparecer. E é isso, acho que a questão da confiança lá em cima, dos jogadores estarem confiantes pro jogo e concentrados para não perder as chances da forma que perdeu. Porque acho que teve finalização que foi com displicência. Achei que faltou um pouco mais de levar a sério lá na hora da finalização. Parecia tão fácil que o cara foi displicente para a bola, né, no jogo do Equador. Então é por isso que eu me apego na confiança de que eu acho que vem uma classificação. Agora, sobre as cobranças sobre o Crespo, pode ter certeza. Até porque alguns oportunistas também vão aparecer. Caso não venha a classificação, e a gente está falando aqui que a gente acredita que, mas também é necessário trabalhar com o cenário de que pode ser que não aconteça, porque é algo, né, é algo palpável. E vão aparecer oportunistas se não der certa classificação, se não conseguir a classificação. Vão aparecer aqueles que, de repente,
foram contra a troca de comando técnico, aqueles que não são tão fãs do Crespo. Não vejo tantos esses, porque ele tem feito um bom trabalho, mas aí vão aparecer. Aí vão sair de trás da moita aqueles que estão escondidos só esperando a oportunidade para dar o bote. Pode ter certeza que isso vai acontecer. É saber filtrar, as opiniões. Tem muita gente que também fala algumas coisas de cabeça quente, né? Depois vai repensar com o passar do tempo. Mas, enfim, eu só penso que uma queda na Libertadores, e lamentando demais pela Copa do Brasil da forma que foi, uma queda na Libertadores não é o fim do mundo, mas é um fim de temporada, diria, melancólico, porque aí resta ao São Paulo só a briga, né, por uma vaga da Libertadores, que é algo pequeno pensando em São Paulo, talvez mais adequado à realidade financeira hoje do clube, financeira, política, todo o trabalho que fazem remando contra para fazer o São Paulo perder protagonismo, talvez vai estar dando certo, né, para alguns que trabalham para isso. Mas não condiz com a história do clube, né? Condiz mais com a realidade, principalmente por conta da incompetência de muitos. Mas seria frustrante porque a expectativa foi criada, né? De repente você bateu uma semifinal de Libertadores, de repente a possibilidade de você fazer um clássico ou enfrentar o River Plate numa semifinal de Libertadores. Expectativas foram criadas também na Copa do Brasil, quando você vai enfrentar a pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, depois de altas expectativas, ter a frustração de apenas brigar por uma vaga na Libertadores no Brasileiro, seria uma pancada grande no torcedor que acompanha o dia a dia do clube, viu, Senna?